Uma boa noite a todos. Eu aprendi uma vez que a gente nunca deve começar uma palestra com desculpas, mas infelizmente eu estou vindo de uma gripe fortíssima, já deu para notar. Então, eventualmente, eu faria uma pausa para dar uma tossidinha. Esse tema, a transição planetária, ficou muito na moda nos anos 2000, quando todo mundo esperava o fim do mundo. E durante um bom tempo, era importantíssimo falar sobre as catástrofes que estavam acontecendo no planeta, sobre as alterações, etc. E, um pouco depois, surgiu um livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Filomeno de Miranda. E o tema do livro era Transição Planetária. E eu tenho um trabalho significativo. E você já deve ter notado que eu tenho o hábito de me referir a pesquisas científicas. Então, com isso, a minha literatura não é basicamente de livros mediúnicos, e sim de trabalhos de pesquisas realizados em várias instituições. Então, a gente tem um volume de bibliografia muito grande. E vocês sabem que nós estamos vivendo uma época muito fecunda nesse sentido e com muita produção. Então, a gente está sempre defasado em relação ao que está acontecendo no mundo e no meio científico. Mas, eventualmente, a gente tem um tempo para ler. Aí saiu o livro Transição Planetária. E eu perguntei para quem leu. Eu reservei, vou ler. Né? Assim que eu tiver uma folguinha, eu vou ler o livro. E aí eu perguntei, do que se trata? A fala do tsunami, do maremoto que atingiu a Tailândia, aí, da tragédia, catástrofe. Então, o livro é sobre a catástrofe. Beleza, eu vou ler o livro sobre a catástrofe assim que eu tiver um tempo. Mas aí o tempo não acontecia. A gente estava preparando para mudar de atividade, teoricamente se aposentar, mas aí a gente começou a trabalhar mais ainda. E aí, com essas coisas, saiu outro livro, o livro seguinte, da transição, a continuação. Era o Alvorecer de uma Nova Era. Ou acho que era o terceiro. E aí, esse livro? Esse fala dos extraterrestres. Os extraterrestres, que vão dar um jeito. Bom, primeira das catástrofes, segunda dos extraterrestres. Ok, vou ler o livro. Aí reservei assim que eu tiver uma folguinha, eu vou ler o livro. E aí saiu o terceiro livro, né? Aí diz sobre a solução final, quando os extraterrestres vão dar jeito nas convulsões do planeta. Diz, bom, é o fim do mundo então. Não é bem o fim do mundo, mas é quase. Ok, vou dar um tempo, vou ler o livro. E aí eu perguntei para outras pessoas. E sempre que eu perguntava do que se tratava o livro, o primeiro é sobre as catástrofes. Basicamente, se o tsunami, mas tudo que é catástrofe. Tudo que é catástrofe, O segundo é extraterrestre. Ok, beleza. O tema do livro é os extraterrestres. Eu fiquei meio assim, mas tudo bem. Bora, eu vou ler. E finalmente, no ano passado, no final do ano, eu tive uma folga. Não foi bem uma folga, fiquei doente. E aí fui aproveitar, vou pegar os livros, e dessa vez eu vou só relaxar, vou ler os livros, e eu peguei os livros para ler. Bom, o primeiro livro é sobre as catástrofes, beleza. Tsunami, catástrofe, maremoto. E aí eu li o livro. É verdade que tem o tsunami ali, mas ele é mais um cenário, é uma coisa secundária. O livro não trata sobre o tsunami, nem trata sobre catástrofes. Na verdade, ele não fala, a não ser que eles estavam lá e aquilo aconteceu, não é o tema central do livro. Eu achei que era outro tema. Ok. Então, não está falando do tsunami. Eu, pelo menos, apesar de ter um tsunami ali, não é disso que o livro fala. Ok, fui para o próximo livro, dos extraterrestres. Bom, esse é dos extraterrestres. E aí eu peguei o livro para ler e até tinha, né? Mas não era o tema do livro. Na verdade, era um pano de fundo. A transição planetária, alguns espíritos migrando, mas o espírito migrou sempre. Eles estavam migrando, mas não era o tema central do livro. Não era extraterrestre. E o outro também não era o apocalipse. Qual o tema? Eu fiquei assim, não é possível. Aí eu perguntei de novo, você leu? Do que fala? Apocalipse, extraterrestre e catástrofe. Eu disse, mas não é possível. É o mesmo livro. Eu pedi para a moça assim, você podia ler esse livro de novo? E eu queria que você sublinhasse algumas coisas para mim.
Eu gosto de testar, né? De repente eu tô maluca, né? A gente fica estudando muito, funde e não consegue mais enxergar a realidade. E aí eu pedi que ela sublinhasse algumas partes. Toda vez que você encontrar essa referência, eu quero que você sublinhe. Aí ela fez para mim. Então agora você conta para mim quantas vezes eles falam deste assunto especificamente. E ela contou para mim, tá? E eu cheguei à conclusão que o tema dos livros não é o tsunami, nem os extraterrestres, nem o apocalipse. O tema principal dos 3 livros é que existe, no mundo espiritual, uma grande coordenação num ataque maciço ao movimento espírita. E que os espíritos alertam as pessoas sobre esse acontecimento. E o grande problema relatado no livro é que, apesar deles repetidamente alertarem sobre o problema, ninguém liga. Aparentemente, ninguém nota que isso está acontecendo. E no segundo livro, Alvorecer, agora, gente, o negócio dos títulos, né? Então, o mais importante é o conteúdo do livro, por isso fica preso no título, né? Então, no segundo livro, do Alvorecer de uma Nova Era, eles são convocados para uma reunião para tratar especificamente disso. E ele fala, nós viemos falar disso. E ninguém fez nenhuma referência a essa reunião espiritual. E o motivo deles se reunirem. E ele fala sobre o que está acontecendo e as mensagens que eles têm feito, as psicografias, a fala, e como aparentemente ninguém percebeu. Eu disse assim, nossa, é sério, toda vez que eu perguntei, ninguém falou desse assunto. Realmente ninguém percebeu. Por quê? E qual era o tema da reunião específica que eles iam falar? Eles estavam dizendo o seguinte, movimento espírita. O que significa movimento espírita? Bom, espíritas somos nós, aqueles que seguem o espiritismo. Mas o que é movimento? Porque o espiritismo mesmo está contido num livro. Então são palavras, são informações. Então não é uma entidade viva. Então é o conteúdo de um livro. Se ninguém lê esse livro, o que acontece? O espiritismo deixa de existir. Então não existe o espiritismo. Existem livros que contêm o espiritismo. O que existe é a manifestação física dessas informações, que é quando você lê o livro e resolve aplicar. Nossa, essa ideia é interessante, vamos agora fazer? Então, o espiritismo só passa a existir quando pessoas tomam conhecimento da informação e manifestam-na na vida física. Ou seja, você lê o livro e resolve aplicar alguma daquelas ideias. Fazer uma instituição, ou fazer uma obra de caridade, ou seja lá o que for, uma reunião de estudo, não interessa. Então, o que é o movimento espírita? É a manifestação física do espiritismo. Se o movimento acabar, o que acontece? O espiritismo deixa de existir. Mas o que significa a palavra movimento? A gente precisa explicar mais o que significa movimento? Quando você está parado, sem fazer absolutamente nada, você está em movimento? Não. Você está no que a gente chama de estado inercial. Então, como devemos fazer para acabar com o espiritismo? É simples. Acaba com o movimento. Acabando com o movimento, o espiritismo deixa de existir. Como várias ideias deixaram de existir. Deixaram de falar sobre elas. Deixaram de comentar sobre elas e elas desaparecem no tempo. É claro que não dá para queimar todos os livros. Mas se ninguém lê os livros, que diferença faz? Então, como acabar com o espiritismo? É simples, acaba com o movimento. E como a gente acaba com o movimento? Matando as pessoas? Não, matar as pessoas nunca funcionou. Já tentaram várias vezes, não funciona. Você cria mártires, o negócio só faz dar mais publicidade. Não. Eles descobriram que tem um jeito mais simples, mais fácil e eficaz de acabar com isso. Acaba com o movimento. E como acaba com o movimento? Simples. Produz a inércia. Quanto maior a inércia, menor o movimento. Simples assim. Sim, mas não é tão simples assim. É simples assim.
E tem uma técnica maravilhosa. Uma técnica tão eficiente que está dando certo. E qual é a técnica? E aí eles vão no mundo espiritual fazer uma reunião para comentar o assunto. Porque olha só, se acontece uma psicografia aqui, os espíritos vêm e falam, vocês viram o Chico Xavier, falando para você que é um assassino. Se você que está ouvindo é um assassino, você sabe que você é um assassino? Você sabe ou não sabe? Então você sabe que é um assassino. Então quando você ouvir uma mensagem, você já sabe que ela é para você, sabe ou não sabe? Você tem alguma dúvida? Você vai olhar quantos assassinos tem aqui. Eu sou um. Beleza. Você que é adúltero, você sabe que você é adúltero? Você sabe que está enganando sua mulher ou enganando seu marido? Então você sabe disso? Se vier uma mensagem para os adultos, você sabe que é para você, não sabe? Você pode, aparentemente, ninguém descobriu, ninguém sabe, mas quando você ouve a mensagem, você sabe que é para você? Sabe. E assim, se eu escrever uma mensagem para cada tipo de comportamento com consequências negativas, você vai saber que é para você? Vai. Então, se você é um ladrão, se você é um corrupto, você sabe que está fazendo isso, não sabe? Se você não soubesse estar fazendo uma coisa errada, você não fazia escondido, certo? Então, é um jeito fácil de saber. Mas aí ele manda uma mensagem para você que está participando desta trama para eliminar o movimento. E você, que mensagem bonitinha para você, querida? Ou é para fulano? É para qualquer um, é para alguém. Não é para mim, porque eu não faço essas coisas. E qual é a coisa tão terrível que tem acontecido a ponto de produzir uma inércia? É simples, porque esse comportamento repetido, segundo os espíritos, naquela reunião lá, super importante que eles foram fazer, trata-se do seguinte: esse comportamento repetido e sistemático que está se disseminando no movimento espírita está produzindo uma atmosfera de pessimismo. Um pessimismo tão denso que quando alguém propõe fazer alguma coisa, nem tente. Não vai dar certo. Não dá. Não vai funcionar. Nem comece. Porque a crise, porque a situação, porque as pessoas, porque esse bando de pessoas ruins, más, horríveis. E aí, o pessimismo denso diz, não vamos nem tentar, né? Porque não vai dar certo mesmo. É mais ou menos assim. Para que levantar se você pode sentar? Para que sentar se você pode deitar? Para que fazer alguma coisa se não vai adiantar nada? Então, se você escuta que nada do que você fizer vai dar certo, que nada do que você tentar vai produzir alguma coisa de bom, o que é que você faz? Qual é a sua tendência? Simples. Não fazer nada. Mas o que significa não fazer nada? Não entrar em movimento. O nome disso é inércia. Então as obras têm diminuído. Então as grandes obras não têm acontecido. Quem vai fazer? Eu só tenho 20 anos. Eu não tenho chance. Se nesse tempo não consigo, eu que não consigo. Não, isso é um exagero. Ou então, você está exagerando, não vai dar certo. E aí você desiste antes de pensar sobre o assunto. E as grandes obras com dificuldades enormes. Muitas fechando, muitas parando. Por quê? Porque não há nada a fazer para melhorar o planeta. Não tem salvação. E o mais famoso, espírita não põe a mão no bolso. Então nem tenta fazer nada que não vai dar certo. Bom, e de onde está vindo isso? De nós. Qual é a técnica utilizada pelo mundo espiritual para obter esse sucesso estrondoso que é paralisar o movimento? Simples. Tem um nome, chama-se reclamação. Peraí, como assim? Reclamação. Deixa eu dar um pause aqui. Sempre que eu começo uma palestra, eu explico a diferença entre conceito e definição, tá? Que é a grande dificuldade da comunicação. Conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. Então, vamos separar queixa de reclamação. O que é uma queixa?
Você chega no médico e ele pergunta, quais são suas queixas? Você está tendo conluio com os espíritos inferiores? Com Satã? Quando você relata suas queixas? Não. Então, quais são suas queixas? Eu estou com dor aqui, estou com isso aqui. Isso é uma coisa ruim? Não. Né? Quando você chega com seu filho, moleque, você não largou a roupa em cima da cama, ou não guardou a toalha, isso é uma coisa ruim? Quando você chega para alguém que te ofendeu, vem cá, por que você fez isso? Isso é uma coisa ruim? Não, o nome disso é queixa. Reclamação não é sinônimo de queixa. Reclamação, vamos ver o significado da palavra. Reclamação vem de clamor público. É quando você pega a sua queixa e torna ela o quê? De domínio público. Então, seu marido te ofendeu. Vocês sabem o que o meu marido fez? Pausa para uma tossidinha. Vou ter que refrear meu entusiasmo. Vocês sabem o que meu marido fez e conta para todo mundo. Posta na internet. Com que objetivo? Qual o seu objetivo? Tem alguma coisa a ver com as suas queixas? Não. Você quer fazer um clamor público. E aí você começa, você teve um problema com alguém. Você sabe o que aquela pessoa fez, e aí você começa. Até quem pessoa nem conheço. Ah, mas você vai conhecer. Deixa eu contar. E aí, a cultura da reclamação sistemática se estendeu, se estabeleceu. E aí, nesse evento, eles comentam até o interessante, né? É muito comum em centros espíritas, não sei se tem aqui uma placa, o silêncio é uma prece. Lá não é não. Que eles aproveitam o silêncio, você viu a roupa daquela criatura? Nossa! Então, estão em silêncio e fazendo o quê? Enquadrando, né? Aí você viu a roupa da mulher, como ela entrou? Pode isso? E aí, começa a disseminação. Então, o que acontece? E é muito comum, a pessoa vem para a tribuna, imbuída desse volume de vozes, falando sobre as suas queixas. Esse movimento não presta, essa gente não presta, essa gente não ajuda, essa gente não produz, é uma gente fofoqueira, uma gente má, uma gente perversa, uma gente... Depois de tudo isso, por que vocês vêm? É masoquismo? Se esse povo não presta desse tanto, se é só gente ruim, gente perversa, por que vocês voltam? Não pararam para pensar? Se todo mundo fosse tão ruim como estão falando, vocês têm ideia do que foi produzido? Vamos lá, espírita não põe a mão no bolso. Vocês sabiam que os espíritas são menos de 11% da população? E mesmo assim são responsáveis por 1/3 da ação social do país? E com que dinheiro, me pergunto? Do governo? De onde vem o dinheiro? Não importa a instituição, no quinto dos infernos do Brasil. É um centrim, faz um enxoval. Com dificuldade junta, dá um enxoval, dá uma cesta básica. Por mínima que seja, vem de onde? Nós temos grandes obras. Nós temos a Mansão do Caminho em Salvador. Nós temos as Casas André Luiz, em São Paulo. Vocês sabem que são as 2 únicas instituições sociais do nosso país que são reconhecidas em organizações internacionais de desenvolvimento social? Quem é que banca? De onde vem isso? Mesmo aqui onde vocês estão, tem obra social? E ela surge por mágica? Pelas benesses do governo? Não, deve ter alguma pessoa interessada em fazer isso. E ela não ganha uma fortuna para fazer isso. É possível que todas essas pessoas aqui presentes são más e perversas? Mas do jeito que se reclama, é. Uma gente ruim, uma gente má, que não colabora, que não apoia, que não faz nada de bom. E com isso, vamos fazer isso? Não vai não, que não vai dar certo. Esse povo é ruim mesmo. Esse povo não apoia. Esse povo não ajuda. Esse povo não colabora. Esse povo não faz nada. E aí você acredita e nem tenta. Deu certo.
E o movimento para de se movimentar e vai diminuindo, 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 até o sucesso final. Vamos largar essa droga, porque não funciona mesmo. Você não está vendo aí a crise? E é essa a discussão do mundo espiritual. E eles têm avisado, eles mandam mensagens. A reclamação. Não, aí você lê a reclamação e diz, não, mas é legítimo, afinal, eu não estou reclamando, eu só estou verificando um fato. Eu pedi uma colaboração, não apareceu. E aí você bota a boca no mundo. Ninguém faz nada. Não é possível, alguém deve ter feito alguma coisa. Afinal, vocês estão sentados, o lugar está limpinho, não tá? Tem a parede, eu cheguei aqui, está tudo diferente, mais bonito, mas alguém fez alguma coisa, não é possível. E eu sento em lugares e eu vejo as atividades crescerem. Agora, durante meses, depois que eu li o livro, eu queria confirmar, eu chegava na cidade e perguntava, como está o movimento espírita? A liderança. Invariavelmente, horrível. Um horror. Nossa, esse povo. Mas isso, mais aquilo outro. 6 meses. Cada cidade que eu cheguei, eu perguntei, esse mês, tá? Eu vou estar em todos os finais de semana em locais diferentes, tá? Então eu deveria estar em Minas, agora Goiás, no próximo final de semana vou estar em Recife, no próximo vou estar em Belém do Pará. Então foi assim, o ano todo. E aí eu chegava e perguntava, como está? Horrível, um horror. Até que, finalmente, eu cheguei numa cidade, e aí um abraço para todos vocês, de Governador Valadares, que eu tenho que falar. E eu cheguei, era um líder espírita, e perguntei no carro, como está o movimento espírita? Maravilhoso! Sério? Mesmo? Mas vocês não têm problemas? Ah, todo mundo tem problemas. Mas e aí? Estamos produzindo muito, tem crescido, tem sido maravilhoso. Mas é mesmo? E os problemas? Ué, todo mundo tem problema. E as dissidências? Ué, isso acontece sempre. Mas e como é que está mesmo? Está ótimo. E foi a primeira vez em 6 meses que alguém disse isso. E em Valadares foi a primeira vez que eu falei desse assunto. E fiz a colocação e disse, aí quando eu falei, o pessoal comentou assim, deve ser o Geraldo, né? Disse, ele é assim mesmo. Você pode ligar 4 horas da manhã, ele acorda e se pergunta, como é que tá? Ótimo. Mas mesmo assim, mesmo que seja só o Geraldo, ele quebrou esse padrão. E eu falei do assunto. E aí o governador Valadares entra para a história do espiritismo agora, graças ao Geraldo. Se ele estiver me ouvindo aí, um grande abraço. Mas por que só o Geraldo? É só em governador Valadares que as coisas estão bem? No resto do planeta o espiritismo não presta? Mas do jeito que a gente ouve palestra falando mal. E aí os espíritos avisam, não repita. Não reclamem, não criem um pessimismo sistemático. E eles falam, e você lê. Não é sobre adultério, que é o meu problema, não é sobre assassinato, nem sobre roubo, não é para mim, não. Porque eu sou uma pessoa exemplar. Eu não faço nada. Eu só destruo o movimento espírita quando eu reclamo. Porque, olha só, se você é um adúltero, é um problema seu. Você não está destruindo o espiritismo, tá? Ou você está tentando convencer todo mundo a fazer a mesma coisa? Não, né? Então, se você é um assassino, você não conta pra ninguém, fica contando? Você posta no Facebook? Você fica na sua. Então, você é um assassino, é um problema seu. Mas no momento em que você pega a sua reclamação pessoal e torna da conta de todo mundo e repete sistematicamente em grande volume, o que você está fazendo? Você está propagando uma onda de pessimismo. Mas peraí, se eu tiver um problema, resolve o seu problema com a pessoa que é a causa do seu problema. Afinal, falar para todo mundo no Facebook vai resolver o seu problema? Não, você quer vingança. É isso que você quer. Você quer denegrir a reputação da pessoa. Ah, mas ele é ruim mesmo. E daí? Deixa eu só lembrar, vocês são cristãos, certo? Só para constar, de repente não são. Então você quer denegrir a reputação da pessoa? Você quer vingança pela sua ofensa? Você quer que ela sofra. Mas você não vê que no momento que você repete essas coisas,
E lembrem-se, como o Geraldo disse, todo mundo tem problemas. É isso que os espíritos estão falando. Essa onda de pessimismo tem produzido um estado inercial no movimento. Então, grandes obras estão tendo dificuldade de arrumar voluntários e novas obras não estão surgindo. Cadê os jovens? Porque Divaldo era um jovem quando criou aquilo. Chico Xavier já foi um jovem. Um monte de obras começaram com os jovens. Cadê os jovens? Cadê as obras novas? Ah, já tem essa daí, já é difícil. Porque o movimento é ruim. Porque o povo não ajuda. Porque o povo não... É como se as coisas estivessem piores, estão piores hoje. O racismo. Peraí, em 1960, nós éramos menos racistas do que agora? Era mais? Então melhorou ou piorou? A violência contra a mulher, ela piorou muito agora? Ou ela era maior em 1930? Oportunidade de emprego, de estudo, ela cresceu ou diminuiu? Mas do jeito que fala, parece que a violência nunca, em nenhum momento, foi tão grande como hoje. O racismo nunca foi tão terrível como agora. E isso é mentira. Mas de tanto você repetir, lembram? Uma mentira repetida, nunca o planeta foi tão ruim, tão miserável, tão terrível, tão horrível como hoje. Isso não é verdade. Existem locais do planeta com grande dificuldade. Mas não é a de vocês agora. Mas propalando que todas as pessoas são ruins, perversas, todo homem é um estuprador. Pensem nisso. E a pessoa fala. Todo homem. Nesse todo homem você botou Jesus, botou o doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier, um monte de gente. Não tira alguns, não? Todas as pessoas são racistas? Sério? Sem exceção? E as crianças? São também? Ou vocês ensinaram de tanto falar? Então, nós estamos propagando a reclamação em ondas vorazes e terríveis, e elas estão consumindo o movimento, produzindo a inércia. Pelo menos foi isso que eu entendi nos 3 livros que eles estavam falando. Eu achei muito sério o tema, muito denso, e não foi tsunami extraterrestre. Foi esse ataque espiritual. E eu fiquei meditando, aí eu pedi para a menina sublinhar, né? Só para ver que eu não estou louca. Aí ela foi sublinhando. Eu disse, nossa, 78 vezes no primeiro livro. Somando todo, ela não chegou no terceiro ainda, né? Ela está no segundo, até a parte que ela estava, já eram 142. E ela não terminou de sublinhar todas as advertências do mundo espiritual com relação a esse comportamento. E as consequências. Mas aí ele manda a mensagem, diz, mas então eu não posso reclamar do meu marido? Não, é o problema seu e do seu marido. Não é um problema do Facebook, da sociedade. Aí meu filho, problema seu com seu filho. Mas peraí, clamor público, ele tem algumas funções. Por exemplo, um protesto de natureza municipal, ou federal, ou estadual. Mas sua vida pessoal? O que aquele companheiro tem a ver com seus problemas conjugais? Ele vai te dar um conselho? Não, você só quer reclamar. A ideia não é ajudar, você quer o quê? Aquele homem não presta. Ou aquela mulher. É só isso. Extravasar o quê? Só que você não está entendendo, você está derramando. A gente fala de psiquismo, a gente fala de onda, a gente fala de vibração. E faz sistematicamente. Aí ele manda a mensagem, não é para mim. E você continua fazendo. É esse o problema. Por que está dando certo? Porque eles falam e ninguém para de fazer, porque ninguém veste a carapuça. Porque eu sou uma pessoa ótima. Por exemplo, eu sou um homem de bem. É mesmo? Por quê? Eu cuido da minha mulher e dos meus filhos. Mas peraí, isso é sua obrigação. Se você não cuidar da sua mulher e dos seus filhos, você seria um canalha. Você quer uma medalha para você cumprir os seus deveres? Então, mas outros não fazem. E daí? Você fez o que deveria fazer. O homem de bem é aquele que vai além e faz mais do que sua obrigação. Então, cuidar bem do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus descendentes, da sua empresa, é sua obrigação. Não roubar é sua obrigação. Você não merece uma medalha porque foi honesto.
E aí a reclamação vai minando isso. E a gente terminou de ler os livros, eu achei aquilo grave, perguntei de novo qual era o tema e ninguém notou, aí eu resolvi falar. Então, eu fiz uma palestra na nossa instituição, comentando o livro, né? E perguntei, alguém viu alguma coisa? Foi quando eu pedi ajuda para os universitários, que são sempre ótimos, tem tempo disponível para fazer, sublinhar as advertências. E ela foi fazer para mim. E ela voltou, nossa, não tinha prestado atenção. Cara, estava logo nas primeiras páginas, tem uma reunião no mundo espiritual para tratar disso. Eu disse, mas eu não prestei atenção, eu estava tão preocupado com o gesto terrestre, eu não notei. Mas, fazendo jus ao meu trabalho, eu tinha lido isso, né? E só para dizer para vocês que coincidência não existe, eu normalmente começo falando de uma pesquisa, né? E depois falo de um tema espírita. Agora eu comecei o contrário, falei de um tema espírita, para agora falar de uma pesquisa. Eu tinha feito isso e voltei ao trabalho. E eu estou preparando um seminário sobre os hábitos baseado nos trabalhos de Charles Duhigg. Na verdade, não sobre o Charles Duhigg, que ele é mais um repórter, e sim sobre o trabalho realizado pelo MIT, né, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, e o Instituto de Wisconsin, que fez uma pesquisa sobre a formação dos hábitos. Como os hábitos se formam no cérebro, de que maneira eles se estabelecem e qual seria a técnica mais eficaz para você mudar de hábitos. Então era esse o meu interesse. E eu estava lendo o material. E como é comum, normalmente eu pego um autor e puxo outras coisas que o autor fez. Então eu vi que o Charles Duhigg estava fazendo um trabalho com outra coisa, que era um livro que ele ia lançar e baseado em uma pesquisa nova. Eu disse, beleza, a pesquisa nova é comigo mesmo, bora ver a pesquisa nova. Aí eu fui atrás da pesquisa nova, que seria a base, a fundamentação do livro novo, que acho que já saiu. E quando eu cheguei lá, eles disseram assim, é uma pesquisa antiga, não é uma pesquisa nova. Mas eles não publicaram, porque os resultados eram muito controversos. Então eles seguraram ali, mas em vista das coisas que estavam aparecendo, eles resolveram publicar os resultados. E, baseado nisso, Charles Duhigg fez algumas considerações. Qual o tema da pesquisa? Eles estavam pesquisando a diferença entre o cérebro de uma pessoa de sucesso e o cérebro de uma pessoa fracassada. Mas que horror! Por isso que eles não publicaram, né? Mas o que é um fracassado? Como é que você... Aquele negócio do politicamente correto, né? Mas vamos lá. Vamos pela definição da pesquisa. O que seria, quais seriam os limites que definiriam o fracassado e a pessoa de sucesso? É simples, eles botaram assim. Você atingiu suas metas na vida? Você alcançou todos os seus sonhos? A sua vida é o que você imaginou para você? É o que você queria? Você alcançou o que você desejava ou não? Então vamos lá. Não consegui nada do que eu planejei. Não dei certo, nem economicamente, nem financeiramente, nem no trabalho, nem na vida pessoal, nem nada. Então, normalmente, vida pessoal, 5 divórcios. Vida financeira, perdi tudo, estou desempregado. Ou seja, quando você não consegue sucesso em nenhuma área. Tá bom? Pessoa fracassada. Beleza? Tem alguma dúvida aí? E o que seria a pessoa de sucesso? Aí que eu falei, não é tudo junto ao mesmo tempo, entendeu? Vamos lá. Eu atingi todas as suas metas, fiquei mega milionário. Eu pensava em ter uma vida confortável, fiquei mega milionário. Não, encontrei o amor da minha vida e sou casado há 70 anos. E ainda estou vivo. Beleza, é um sucesso incrível. Você alcançou todo o conhecimento que você queria, você está no auge da carreira, você alcançou muito mais do que você imaginava. Então, quando a pessoa diz, muito mais do que eu imaginava, atingi tudo que eu sempre sonhei, encontrei a razão da minha existência, estou totalmente realizado. Pessoa de sucesso. Algum problema? Tá? Então, pode ser na vida pessoal, pode ser na vida econômica, financeira, no trabalho, não importa a carreira. Tem gente que pode ter pessoal, mas tem na carreira e isso preenche ela. Então, é essa a diferença. Bom, há muito tempo eles tentavam fazer essa distinção. Eles pegaram, por exemplo, o cérebro de Einstein para analisar, para ver se havia diferenças estruturais com o cérebro das pessoas comuns. O que é que eles encontraram? Nada. Nenhuma diferença. O cérebro do Einstein é exatamente igual ao cérebro de qualquer um que não tenha lesão, qualquer um. Tá?
Então eu não tenho entendimento mais se o cérebro é igualzinho, não tem nada diferente. Ele não tem uma coisa a mais ou a menos, exatamente igual. Ou seja, não encontraram nenhuma diferença estrutural no cérebro de pessoas mega inteligentes ou mega e as pessoas comuns. Bom, só que agora a gente tem instrumentação para analisar o cérebro em funcionamento. E foi esse o objetivo da pesquisa. Eles queriam comparar a atividade cerebral de uma pessoa de sucesso com a atividade cerebral de uma pessoa considerada fracassada, para ver se havia diferença. E eles começaram o estudo, comparando pessoas na mesma área e descobriram o quê? Uma diferença abissal, enorme, uma enorme diferença. Em que sentido? Se você pegar o cérebro de uma pessoa fracassada e o cérebro de uma pessoa de sucesso, então os dois extremos, você vai encontrar uma diferença de 80% na atividade do lobo frontal. Como assim? A pessoa fracassada não tem atividade? Sim, a pessoa fracassada tem atividade no lobo frontal. Se ela não tivesse, ela seria uma lobotomizada. Tá? Então, toda pessoa que é capaz de ler, escrever, raciocinar, pensar, estudar, fazer uma faculdade, tá? Tem o cérebro funcionando e tem atividade no lobo frontal, ok? Então, todas as pessoas saudáveis têm atividade no lobo frontal. Porém, a pessoa de sucesso tem 80% mais atividade no lobo frontal do que o fracassado. E a pessoa normal, tá? Entre os dois extremos, tem 50% a mais de atividade do que o fracassado. Então, o fracassado tem atividade, a pessoa normal tem 50% a mais, e a pessoa de sucesso tem para a pessoa normal 20% a 30% de diferença. Então, nos extremos é 80%. Isso é uma diferença muito grande, muito grande. Mas essa diferença não se restringe à atividade cerebral. Ela tem também correspondentes biológicos. O corpo da pessoa de sucesso é diferente do corpo da pessoa fracassada. Mas peraí, isso é sério? É, por isso que eles não publicaram, ficaram na deles, né? Porém, Charles Duhigg foi atrás e no livro dele novo, Produtividade, ele fala sobre o assunto um pouco. Mas vamos para a pesquisa original. Mas do que se trata exatamente? O que é que ele tem diferente? É genético? Ele nasceu assim? É uma coisa estrutural? Não, a estrutura é a mesma. Depois de bastante pesquisar, ele chegou à conclusão. Qual a causa dessa diferença? É um comportamento. Um simples comportamento. Esse comportamento faz toda a diferença. A diferença cerebral e, por tabela, a diferença biológica. Porque a diferença biológica é consequência dessa atividade cerebral alterada. Com essa atividade alterada, você altera o seu metabolismo, você altera a forma com que você queima gorduras, açúcares, etc. Você muda a sua estrutura hormonal em virtude dessa atividade cerebral específica. E qual é a causa? Um comportamento específico. Qual? Onde você localiza a sua atividade cerebral quando tem um problema. Ok? E exatamente qual a diferença? Então, vamos dar um exemplo. A gente localizar bem, tá? Digamos que vocês têm um evento com crianças. Vocês não têm evento com criança. E vocês vão dar leite para as crianças, certo? Quantas crianças são? Muita criança, né, não? Então, é muito leite. Muito leite. E você é responsável pelo negócio. Aí você chega lá, na cozinha, para pegar o leite, e descobre que o leite está derramado. Derramaram o leite das crianças. É uma tragédia, porque as crianças não estão esperando o lanche e o leite derramou, está todo derramado. Agora vamos analisar. Você olha essa cena. Vamos para o cérebro. Você é um fracassado. Quando você olha para essa cena, o que é que você faz? Quem derramou o leite? Quem é o culpado por esse leite derramado? Tem testemunhas? Quem estava aqui? Quem foi? Quem viu? O que aconteceu? Quem estava? Quem é o responsável? Como? De que maneira? De que situação? Quando? Em que circunstâncias? Peraí.
Para responder essas perguntas, é mais ou menos como CSI, lembram? Você vai fotografar a cena do crime e vai fotografar onde? Você vai olhar. E aí você vai se perguntar, quem fez isso? Bom, para você descobrir quem fez, você vai pensar, como é que estava o leite? Como é que estava... Aí toda vez que você quiser fazer perguntas, você vai rever a cena do crime, né? Não é assim que você vai tirar um monte de foto? Aí analisa as fotos, as evidências, tudo aquilo. Aí eu pergunto, essa cena que você vai revisar centenas de vezes para tentar descobrir como, quando, por quê e quem, está em que lugar do cérebro? Está no presente, no passado ou no futuro? No passado, certo? Onde é que o passado fica? Fica na memória, gente. Então, você vai ter que acessar a sua memória centenas de vezes para descobrir quem, como, quando e por quê, correto? E aí você vai concentrar toda a sua atividade elétrica cerebral em rever a cena do crime, fazer a sequência de suspeitos, quem teria interesse nisso, quem seria o miserável que fez isso, e aí você vai repassar todos os seus conhecidos, os comparsas da pessoa tal, você quer resolver o crime. E isso é sério. Sim, mas isso é muito sério. Derramar o leite das crianças. Sério, eu sei, muito sério. E você vai focar toda a sua atenção em resolver esse problema gravíssimo. Beleza. Tá errado? Não. Qual é o seu objetivo? Você quer saber o que aconteceu, beleza. Você vai concentrar a sua atividade ali. Então, você vai para onde? Presente, passado, futuro. E você vai ficar lá quanto tempo? Até responder todas as perguntas, correto? Trocamos. Chega outra pessoa. Essa não é uma pessoa fracassada, é uma pessoa de sucesso. Aí ela entra e olha o leite, aquela cena dantesca, aquele horror. Meu Deus, derramaram leite. O que vamos fazer? Onde é que eu arrumo mais leite? Pensa, quem que eu conheço que tem leite? E se eu ligar para todo mundo e pedir 1 litro de leite? Será que eu consigo? Quantos litros de leite? Quantas pessoas eu conheço que poderiam colaborar? Nessa hora, que telefones eu sei? Não, eu sei que fulano quem conhece todo mundo. Se eu ligar para ele, ele vai conseguir falar. Se ele conseguir falar com 50 pessoas, eu consigo 50 litros de leite. Com 50 litros de leite, a gente faz suco, faz algumas coisas, nem toda criança toma leite. E aí ele começa a pensar como é que poderia resolver. Onde está tudo isso? No presente, no passado ou no futuro? No futuro, peraí, não teve leite ainda, a festa, onde é que está a cena? No futuro, filha, você vai pensar nas pessoas, vai se pensar falando com as pessoas, pensando quem pode e quem não pode, quem tem a lista, como seria, quanto leite se arrumaria. Onde é que está tudo isso? No futuro. E onde fica o futuro no cérebro? Não é na memória. Como o futuro não aconteceu ainda, ele não fica no hipocampo, ele fica no lobo frontal. É no lobo frontal que você tem ideias, que você cria soluções, que você prospecta o futuro, onde você cria cenários possíveis e plausíveis, onde você imagina o que vai acontecer, o que pode ser. Então você joga toda a sua atividade aonde? No futuro, para projetar um cenário diferente daquele que você está vendo, que é o leite no chão. Bom, acontece o seguinte. O cérebro humano ele é diferente do resto do cérebro de todo mundo. Não adianta comparar que não dá. Então, os nossos primos mais próximos, primatas, têm cérebros que têm 36 milhões de neurônios. Nós temos 66 bilhões de neurônios. 16 bilhões só no córtex. E não é só isso. O volume desse córtex consome uma quantidade inenarrável de energia. Para vocês terem uma ideia, o nosso corpo inteiro consome, vamos dar uma média, 2.000 calorias diárias. Tá? O cérebro ocupa 6% do volume corporal e consome 1/4 de toda essa energia. Então, 500 calorias são só para alimentar o cérebro. Então, vocês têm ideia do volume? E a área que mais consome energia é o lobo frontal.
É onde você está criando coisas que não existem. É a área da criatividade. Então, se você vai aumentar a sua atividade nesta área nobre, que não pode ficar sem energia, o seu corpo automaticamente, a sua base estrutural cerebral, dá suporte a essa atividade. Bom, se você vai gastar esse tanto pensando nisso, a gente tem, vamos embora, aumentar o nível de energia. Então, eles começam a converter glicose em algo que você possa consumir. Então, eles começam a pecar as reservas para oferecer. Por quê? Quando você está no futuro, o seu corpo todo se prepara para uma ação possível. Pensa bem, o que vai acontecer agora? E você faz o quê? Se prepara. Adrenalina, contração muscular, movimento. Quando você está lembrando, lembra o que você comeu no almoço, o que você faz? Fecha os olhos. Peraí, que foi mesmo que eu comi, né? Não, fica quietinho, deixa eu escutar. Você não manda a pessoa calar a boca, né? Fecha os olhos. Então, você faz uma introspecção, correto? Você elimina toda a atividade, todo o movimento. Quanto mais difícil lembrar, mais você faz o quê? Cala a boca, filha, se eu não consigo lembrar, fica quieta. Não faz barulho, não. Fica batendo a perna, não, querida, fica quieta. Deixa eu lembrar um negócio, peraí, tá aqui. Você fecha os olhos, fica bem quietinha. Ou seja, é o oposto de movimento, entendeu? O passado é um estado inercial. O futuro é um estado de movimento. Entenderam a diferença? O corpo inteiro sabe disso. Então, se você concentrar toda a sua energia no passado, no hipocampo, você diminui seu metabolismo, você diminui a produção de energia, você produz a diminuição do movimento muscular, a diminuição dos batimentos cardíacos, introspecção. Quando você concentra toda a sua atividade no frontal, no futuro, o que acontece? O seu corpo inteirinho se prepara para a ação. Então, você tem uma quantidade grande de noradrenalina, a dopamina está ativa, você tem uma série de substâncias para fornecer o suporte a essa atividade cerebral. Traduza, gente. Lembra, paciência é uma virtude, viu? Vamos traduzir. É simples. Quando uma pessoa fracassada vê um problema, ela reclama. Quando uma pessoa de sucesso faz um problema, diz, o que vamos fazer para resolver? Ela pensa. Está preocupado em quê? O passado. Quem foi, como, por quê, quando. Enquanto a pessoa de sucesso é, o que é que a gente faz agora? Ah, mas não interessa quem foi, o que a gente vai fazer para resolver o problema? Certo? Então, já aconteceu, que diferença faz? Ah, mas tem diferença? Sim, depois. Agora, a nossa preocupação é o quê? Resolver o problema. Quem é o culpado? Fulano, e daí? Você tem alguma solução? Se a fulana tiver uma solução, ela pode ter causado problema, mas ela resolveu. E é isso que interessa a pessoa de sucesso. Então, a pessoa de sucesso, mas tem mais, claro. A pessoa de sucesso produz mais. Mas por que ela produz mais? Porque tem mais energia, lembram? Lembra que você mudou o metabolismo para fornecer? Então, com mais energia, o que acontece? Você tem um potencial de atividade maior. Não é só isso, não. Você melhora o metabolismo. Então, você tem mais motivação, mais entusiasmo, mais energia. E o mais importante, a primeira vez que eu falei, todo mundo falou, que agora eu falo várias vezes. Emagrece. Emagrece. Mas por que emagrece? Gasta energia, aumenta o metabolismo, você emagrece. Então, comendo a mesma coisa, você é mais magro. Quem concentra sua atividade no futuro é mais magro do que quem fica no passado. Pensando no que foi que aconteceu, por quê? Quem é o culpado do fracasso da minha vida? É minha mãe? Não, é o governo? Não, é o signo astrológico. Aí vamos ver a conjunção. Quem foi? Eu nasci, foi qual a conjunção, gente? Qual é o problema? Aí você fecha bem os olhos e fica pensando sobre isso. Aí você engorda. Além do seu problema, você ainda engorda. Já, se você concentra a sua atividade no futuro, o mundo inteiro se abre para você. Seu corpo inteirinho se prepara. Então, o passado é o contrário de movimento. E o futuro é o movimento em pessoa. E o presente é quando você decide. Vai para o presente
No presente você decide, vai para o passado ou vai para o futuro. É agora. Então você olha a cena. Qual a coisa mais importante? Quem é o culpado? Você já sabe para onde você foi. A solução, uma ideia, alguma coisa nova, inusitada. Você já sabe onde você está. E onde vai ficar, né? Que quanto mais você vai lá, mais você fica. Porque tem uma sinergia, né? Quanto mais você ativa o lobo frontal não faz só isso, ele faz um monte de coisa. Ele aumenta a sua capacidade intelectual, sua capacidade de reter, sua memória. Porque ele é o que gerencia tudo. Tudo em você fica melhor. É por isso que as pessoas de sucesso são mais inteligentes, mais tudo. Mas esse que é um nome famoso. Não estou falando de alguém que aparece na mídia. Uma pessoa que aparece na mídia, está drogada e se suicida que não tem sucesso, ok? Não confundam uma coisa com outra. Não estou falando de aparências. Estou falando de sucesso real. Pessoas que têm motivos para viver e não à procura de um culpado. Essa pesquisa caiu como uma bomba, porque eu tinha acabado de chegar à conclusão que os espíritos estavam falando o quê? Mas peraí, os espíritos estavam falando isso em 2000, né? Desde 2000 que eles estão falando sobre isso. E a pesquisa é de agora, 2015. Quem está na crista da onda? Quem está falando sobre o assunto? Mas o pior é que não é só isso. Charles Duhigg começou a falar sobre esse assunto, chamou atenção para a pesquisa, algumas pessoas como eu tomaram conhecimento, e aí um pastor protestante, que já se interessava no negócio do hábito, já estava fazendo algumas campanhas no negócio do hábito, ficou sabendo disso e resolveu na sua congregação fazer uma palestra sobre isso, falar sobre o perigo da reclamação, como a reclamação fazia isso, aquilo outro e tal, explicou para as pessoas isso mais ou menos o que eu falei. E aí, gente, vamos fazer uma campanha? Bora fazer uma campanha. Aí ele pediu aconselhamento, tá? Suporte técnico-científico, para como eles poderiam mudar essa situação. Como transformar as pessoas no sucesso. Aí eles disseram, você tem que mudar o foco. Sair do passado e ir para o futuro. E qual a técnica perfeita? Para de reclamar. Toda vez que você reclama, o que você está fazendo? Revivendo. E de novo, e de novo, e de novo. Mas ela me deixou, mas ela me deixou, mas ela me deixou. Sabe o que ela me deixou? Ela me deixou, gente, ela me deixou. Sabe o que ela me deixou? Para quantas pessoas? 500 pessoas. 500 vezes ela te deixou. O que você vai fazer? Ela não já te deixou? Reclamar vai fazer alguma diferença? Não, então deixa para lá. Mas como eu vou deixar para lá? Não fale sobre isso. Mas estou pensando, tudo bem, pelo menos não fale. Se você pensar, só faz mal a você. Quando você fala, faz mal a todo mundo. Já é uma caridade. Que deixa o mal só com você, não espalha para todo mundo. Vocês já viram o efeito disso no movimento espírita? Né? Alguém te uma calúnia, você vai contando aquela pessoa. Por que você não resolve com ela mesmo? Vai lá e fala com ela. Ah, você não tem coragem, você resolve caluniar ela para todo mundo. Chama vingança. É uma coisa boa para você? Não. Cristo já falou sobre isso. Então, qual é a proposta que o pastor fez? Ele foi lá, pediu apoio técnico, e aí eles, lembra dos hábitos de Charles Duhigg? Ele tinha falado. E aí, nos hábitos, que é outro seminário, eu não vou só falar en passant, aí vocês procurem o material na internet, né? Quando o Instituto Tecnológico de Massachusetts estava estudando os hábitos, ele descobriu o seguinte: os hábitos são armazenados numa região do cérebro chamada gânglios basais. E como é que ele funciona? O objetivo dos gânglios basais é economizar espaço. Por exemplo, você vai dirigir, você vai aprender a dirigir. Quem não sabe dirigir aqui, levanta o braço. Ok, vou ensinar para vocês, é simples, tá? Você liga, aperta a embreagem, passa para a primeira, vai apertando o acelerador devagar enquanto solta a embreagem e o carro começa a andar. Quando ele anda um pouquinho, você aperta a embreagem de novo, passa para a segunda. Aí o carro ganha mais movimento.
E aí, sucessivamente, até você ganhar uma certa velocidade. Se quiser parar, você aperta a embreagem, bota e vai freando normalmente. Entenderam? Bom, hoje em dia alguma coisa a mais, né? Você entra na autoescola, aí você faz, 10 aulas, são 10 aulas hoje? São 10, né? Você vai fazer as aulas, então ele vai explicar, depois você vai no carro treinar. Você vai treinar. Aperta a embreagem, vai segundo, primeiro, não sei o que, aquilo tudo. Para, avança, vai. E aí você faz as 10 aulas, e aí vai fazer uma prova. Você faz lá a sua prova e recebe aquele papelzinho bonito, carteira de habilitação. É um documento que diz que você está apto a dirigir. Aí você pega a sua carteira nova e entra no seu Gol 0 km, bota a sua namorada e seus amigos e vai passear. Aí você está passeando, sua primeira voltinha com a carta nova, e aí um amigo fala qualquer coisa. Cala a boca que eu estou dirigindo, aperta a embreagem. É ou não é assim? Fica quieto que eu estou dirigindo. Peraí, eu não esquece de olhar no retrovisor, agora vai... É ou não é? 10 anos depois, não é mais sua namorada, sua esposa, em vez de 3 amigos, você tem 3 crianças atrás. Tá andando na rodovia e o menino começa a brigar. Cala a boca, não sei o que, parará, e vira assim. Aí vem um caminhão, você pá, freia. Você pensou alguma coisa? Pensou na embreagem? Não pensou nada, né? Você freou. E o mais engraçado é que a pessoa do passageiro também freia. Já notaram? Você nem está dirigindo, você não freia também? Vê o caminhão, você não freia? Nem tem pedal e você freia. Por que você faz isso? Um reflexo. É. E de onde veio o reflexo? Você pensou? Se você pensasse, não freava, né? Não tem pedal. Você fez o quê? Um reflexo. Então, nos seus gânglios basais, isso foi armazenado. Com que objetivo? Economizar. Lembra quanta energia você gasta no lobo frontal? Se você tivesse que pensar todas as vezes em tudo que você está fazendo, não ia dar conta. Você teria que se alimentar 216 horas diariamente para manter essa atividade. Então, para economizar, você faz um reflexo. Torna um hábito e bota no gânglio basal. O que é necessário para formar um hábito? Aí eles descobriram. Se você repetir 5 vezes, exatamente no mesmo padrão, você cria a sua primeira estrutura de hábito. Se você continuar repetindo, ele vai se firmar e depois de algum tempo, ele está fixado. Bom, beleza. Se for dirigir, é beleza. Mas se for roer as unhas? Olha o problema que acontece quando é roer as unhas, né? Você rói as unhas. É um hábito desagradável, né? Mas é um problema seu. Mas você resolve, você tem um casamento importante para ir e quer ir chique com as unhas feitas. E você resolve que não vai mais roer as unhas. Você tem esse direito? Alguém pressionou você? Não. Você decidiu sozinha. Sua decisão. Não vou mais roer as unhas. E você tem esse direito. Se a gente vive num sistema democrático, então você pode fazer isso. Então, decidiu. Ok, vou para a festa. Ninguém está te vigiando, não tem nada, não tem um grande irmão, nem um político, nada. É uma decisão só sua. Não tem motivação religiosa, nada. Você decidiu. Ok, tá bom, não vou roer as unhas mais, vou ficar com as unhas lindas pro casamento. Aí você vai assistir a novela. Ai, meu Deus, será que ela vai fazer aquilo? Não, peraí, eu não tô fazendo mais essas coisas, não, de jeito nenhum, não vou fazer mais isso. Nada, não, vou fazer outra coisa. Liga pra fulana, aí fulana, como é que tá? Não, sabe o que aconteceu? Meu, conte, o que aconteceu? Não, peraí, eu não tô fazendo mais isso. E você vai descobrir que é difícil. Como assim? Na hora que você pensa sobre isso, você não rói as unhas. Mas toda vez que você distrai, o que acontece? Você pode parar? Pode. Você vai ter que pensar o tempo todo em não fazer isso. Toda vez que você relaxa e não pensa, o hábito assume. Lembra? É automático. Você não pensa nada. Aí diz assim, então precisa de muita força de vontade. Você precisa pensar o tempo todo nisso, para você poder eliminar o hábito. E outra coisa, formar um hábito gasta X energia, tirar gasta 10X. Por quê? Lembra que você vai ter que pensar em não fazer e ainda pegar um hábito e botar no lugar, né? Porque tem um espaço ali, se você não preencher, volta. É como se fosse uma marca.
Se você não preencher com outra coisa, você volta. Então é muito trabalhoso. Foi? Mas tem jeito? Tem. Tem técnicas para isso. E é um seminário que a gente vai fazer sobre o hábito, tá? Então, fica a próxima, é outra palestra. Mas vamos voltar para as reclamações. Com a assessoria jurídica, técnica dos cientistas, o pastor resolveu fazer uma campanha. E a campanha recebeu o nome Por um Mundo Sem Reclamações. Aí o que aconteceu? Olha que coisa triste. Eu tirei aqui, mas como é que ele fez isso? Qual foi a sugestão? É uma pulseira. Pois é, eu tirei a pulseira e não botei de volta. Então é uma pulseira que você coloca no pulso. Bota no... Uma pulseira de... Esqueci o nome. Não é plástico, silicone. Eles fizeram uma pulseira de silicone, essa que é fácil de tirar, tipo um elástico, né? E ela tem uma cor e está escrito, por um mundo sem reclamações. Aí você gostaria de entrar na campanha? Sim. Ok, aí você ganha uma pulseirinha. Aí você põe a pulseirinha no braço e faz o seguinte, cada vez que você reclamar, tem que trocar a pulseira de braço. Ué, pra quê? Primeiro passo, tomar consciência de quanto você reclama. E qual é o objetivo da campanha? Ficar 21 dias consecutivos sem trocá-la de braço. Se você conseguir ficar 21 dias consecutivos sem reclamar, você muda a sua estrutura cerebral. E o que acontece? Você aumenta a atividade do lobo frontal, que é lá que ficam as soluções. E com isso, você aumenta sua energia, você aumenta seu metabolismo, você aumenta seu entusiasmo, você aumenta seu intelecto, você aumenta sua capacidade. E o mais importante para todos, emagrece. Não, é porque é engraçado, eu falei e também perde peso. Perde peso? É. Mas você não está brincando? Não, é o fato. Perde peso, sim. Por quê? Porque o metabolismo acelera, aquilo é uma consequência natural. E além disso, você faz mais movimento. Lembra? Movimento e inércia. Passado é inércia, futuro é movimento. Quanto mais movimento, mais gasta caloria. O metabolismo acelerado para fornecer calorias, você emagrece mesmo. Tá de brincadeira? Não, tô não. Sério, pode perguntar ao cientista, vai pesquisar, que é a verdade. Então, se você ficar 21 dias consecutivos, você forja novos hábitos e adquire essas vantagens. Aí eles começaram a campanha, né? E quanto tempo mais ou menos? De 3 a 6 meses para você ficar 21 dias. E o mais engraçado é que nós lançamos a campanha Nossa Casa Espírita. Bora fazer. Aí nós adquirimos as pulseirinhas lá deles, né, para trazer. Aí você não fica esperando a pulseirinha chegar, bota um elástico, qualquer negócio. E aí, uma amiga nossa comprou um bracelete grande, assim, não, um troço grande assim, um bracelete aqui, e ela chegou, Anete, eu não tinha ideia, eu mudei esse bracelete de braço 152 pessoas. Meu Deus, eu sou uma fracassada. Não, não é assim que pensa. Não é assim. Você tomou consciência. Você não tinha consciência que você vivia no passado. Agora é a proposta para o futuro. Mas é difícil. Eu não estou conseguindo. Então, vamos ao livro de Filomeno de Miranda. Sugestão do mentor espiritual, né? Ah, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu tenho dúvidas. Aí são as colocações das pessoas, né? Ele diz assim, olha, tem uma solução simples que pode ajudar. Qual? Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada, que você não erra. Simples assim. Não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Não tem como errar. Só diga coisas boas. Não diga. Se é ruim, guarda para você. Guarda para você. Ah, mas ela precisa saber. Tem certeza? Se você não tem certeza, guarda para você. É o que ele falou da dúvida. Depois, mais tarde, quando você chegar ao equilíbrio, aí você consegue separar as coisas. Mas enquanto não conseguir, faz assim. Lembre-se, você emagrece. Que é mais importante do que crescer espiritualmente, mas tudo bem. Também cresce, né? Já que emagrece, fica mais leve. Então, não é só isso, você vai mudar
radicalmente a forma com que você encara a sua vida. Teve um fracasso amoroso, a fila anda, pode ter alguém melhor lá na frente. Você se deu essa chance? Não. Você está ocupada demais reclamando. Da cara que te traiu e você quer ele de volta. Pai, pensa nisso. Você está entendendo? Como a gente se macera sistematicamente e qual é a vantagem? Nenhuma. E ainda engorda. Que parece o maior problema hoje. Então, o que nós estamos vendo? Que os espíritos estão falando para a gente isso. Então, esse pastor fez a campanha Por um Mundo Sem Reclamações. Bom, aí ele fez, aí o pessoal pegou as pulseirinhas, saiu, aí voltaram. A gente quer mais pulseirinha pro meu marido, pro meu tio, não sei o quê, falar no trabalho. Aí nisso a notícia vazou e um repórter, um jornalista, foi lá fazer uma entrevista. Saiu isso. Aí ele fez a reportagem. E o que aconteceu? A campanha aumentou. Agora não sei se é no Câncer, no Arkansas, não sei onde lugar ir. Entra na internet, vocês têm certeza, que é novo. Aí a campanha cresceu e hoje são 6 milhões de pulseirinhas vendidas no mundo. Isso eu falei desde o início do ano, deve ser muito mais hoje. E já saiu na Ana Maria Braga, tá? Então é verdade. Ela falou da campanha, vocês podem confirmar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida. Então a campanha é mundial, não é uma campanha espírita, é mundial. Chegaram à conclusão de quanto a reclamação pesa no orçamento físico e mental. Isso é uma reportagem, eu não li ainda a reportagem, está ali na reserva, sobre os males fisiológicos que a reclamação produz em você. Tá? Já em português, então não precisa esperar a pesquisa sair, já está em português a tradução da pesquisa. Alguém me mostrou aqui, pelo menos eu vi que já está. Mas os espíritos estão falando disso. E é uma técnica poderosa, porque a gente não nota, a não ser quando começa a trocar de braço. Né? Quantas vezes você acha que você vai trocar? Mas é aí que começa a mudança. Qual é o primeiro passo para mudar? É admitir que tem um problema. Que aí é o problema do mundo espiritual. Eles falam a mensagem, mas como ninguém admite que tem um problema, não faz nenhuma diferença. Você tem certeza que você não está contribuindo para a destruição do movimento espírita? Tem certeza? Tem certeza que a mensagem não é para você? Que fala mal de todo mundo que cruza a sua frente? Você está frequentando a casa espírita e fala sistematicamente mal na casa espírita. Chega alguém novo, e aí como é que é? É horrível. Nossa, esse povo aqui, vou te contar. É uma coisa. Aí a pessoa deve perguntar, então não vou nem ficar, né? Vou embora. Mas ele podia perguntar, e você, por que você fica aqui? Diga-me com quem andas. Lembram disso? Mas é um pouco diferente. Diga-me com quem andas que eu te direi se eu vou com você. Pensem nisso. Você está aqui, está se beneficiando e fala mal. Qual é o nome disso? Ingratidão. E você tem alguma dúvida que isso causa energias negativas? Tem alguma dúvida? Ah, mas eles estão tendo problema. Qual foi a sugestão que você deu? Ah, não tem nenhuma, que você está no passado CSI, lembra? Não tem atividade frontal, não vai ter ideia nenhuma. Ah, mas a crise no Brasil. Você tem alguma sugestão para melhorar a crise no Brasil? Não. Já pensou nisso? Não, está ocupado reclamando. Você eu tenho 70 anos, daí tem mais experiência, tem alguma sugestão? Você que tem 20, tem alguma sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Ah, eu não gosto de cadeira. Por que você não se oferece para oferecer a cadeira? Vou fazer umas almofadinhas. Junta uma comunidade, faz uma almofadinha. A cadeira é dura. Pode fazer uma almofadinha. Produza, faça coisas. Saia da inércia. E pegue a ideia espírita e ponha em movimento. Pega a ideia e traduz em ação. O nome disso é movimento espírita. Aí você fala, movimento espírita não é a mesma coisa que espiritismo? Não. O movimento espírita é a materialização do espiritismo. O espiritismo é perfeito? Não, se estiver no papel, ele é o quê? Inerte.
Ele será perfeito se a gente tirar do papel e fazer o quê? Transformar em ação. Então, ideias. Então, a luz está ruim. Ah, está ruim a luz. Ok, tem alguma sugestão? Vamos trocar a lâmpada. A gente não tem dinheiro. Vamos fazer uma campanha de lâmpada. Em vez de pensar no problema, pensa na solução. Lembra o homem de sucesso? Steve Jobs. Esse povo todo que a gente fica, nossa, ele tem milhões. Por que será que ele tem milhões? Ele roubou todos aqueles milhões? Será que não é um jeito de você demonstrar sua inveja? Não é inveja, não? O cara faz o quê? Ele vê o problema e procura soluções, em vez de culpados. É assim que as pessoas de sucesso são. E agora já é um fato científico. Não é uma abstração, é um fato científico. Então, pega a sua vida e pense em soluções. Meu casamento está ruim. O que é que eu poderia fazer para melhorar? Eu tenho um problema, o que é que eu poderia fazer para melhorar? E tenta sair do passado. Tenta ir para o futuro. Eu não quero mais passado, eu quero o futuro. Eu quero um futuro promissor, eu quero um futuro com possibilidades, eu quero um futuro maravilhoso. E foca nesse futuro. E como é que eu faço para chegar lá? Ah, mas simples assim? É, simples assim. E ainda emagrece. Em vista disso, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes você reclama ao longo de um dia? Arruma a pulseirinha. Né? E a Nete, como é que você tá? Bom, eu peguei gripe, né? Tava gripada. Acabei, eu tinha conseguido 10 dias, agora troquei várias vezes. Só nesse final de semana troquei um montão. Tá? Mas vou chegar lá. E já colhi alguns benefícios. Dessas 10 dias, eu consegui 10 dias sem reclamar. Gente, olha só que recorde. Fui a única no centro, já tem 3 meses que a gente está tentando. Mas algumas pessoas vieram, nossa, o mais interessante foram os primeiros dias, quando eles tomaram ciência de como eles focavam a vida no passado. Então, não ouçam só isso, entrem para a campanha. Ou façam a campanha, seus casas espíritas, lugares, façam o seu trabalho. Não é uma campanha espírita, nem protestante, ela é internacional. E isso que eu falei para vocês é um fato científico, eu apresento para as pessoas. Seu trabalho, pensa bem, a gente está na crise. E aparentemente, quanto mais deprimido você estiver na crise, pior crise você fica. Pensa bem, não, mas o emprego, tenta novas possibilidades, mas você só vai ter ideia se tiver atividade onde? No lobo frontal. Então, vamos aderir à campanha? Por um mundo sem reclamação. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.